isso aí, nação rubro-negra, diretamente do Maraca, mais uma vitória do Flamengo, 3-2 e classificação para a final da Taça Guanabara. Porém, eu vou explicar o que foi o jogo. Foi um jogo emocionante, um jogo de muitos gols, tivemos 5 gols, poderíamos ter mais do que 8 gols. Vamos lá, primeiro tempo do Flamengo. Foi um Flamengo arrasador. O Flamengo fez 2-0, mas poderia fazer 5, 6. Perdeu muitas oportunidades. Eu vou passar para o torcedor rubro-negro o que aconteceu hoje aqui no Maracanã. O Flamengo começou dominando o Fluminense logo no início. Aos 2 minutos de jogo, o rei dos clássicos, Bruno Henrique, outro patamar. Ele completou o seu 13º clássico, 12º gol em clássico. São 12 gols em 13 clássicos. Sem dúvida, é o rei dos clássicos, o Bruno Henrique. E logo aos 2 minutos, ele faz o primeiro gol do Flamengo de cabeça. E o Flamengo, quando vai ao ataque, é avassalador. Vai praticamente o time inteiro para o ataque. E aí o Gabigol, numa arrancada, fez o segundo gol do Flamengo. Na saída do Muriel, ele toca de chapa na bola, né? Toca colocado na bola. E aí faz o segundo gol do Flamengo. Aliás, é de se observar, hein? Terceiro jogo de Gabigol, terceiro gol. Esse ano promete aí o Gabigol em 2020. O Bruno Henrique, terceiro jogo, segundo gol dele e continua sendo o rei dos clássicos. O Flamengo dominou o primeiro tempo. Foi um domínio, um massacre, podemos dizer assim. Foram 7 chutes do Flamengo, 1 apenas do Fluminense. Poderia tirar o goleiro Diego Alves e colocar um outro atacante. Sem brincadeira, o que o Flamengo fez com o Fluminense no primeiro tempo, o placar foi mentiroso, 2-0 foi muito pouco. Porém, nós tivemos um jogo no primeiro tempo e outro jogo completamente diferente no segundo tempo. Apesar do Flamengo ter voltado fazendo logo um gol, né, os 3-0, gol que colocou na cabeça do torcedor rubro-negro que seria uma goleada histórica aqui no Maracanã, porque o gol do Gabigol foi assim, um gol, na verdade, do Felipe Luiz. No início do segundo tempo, foi um gol de cinema. Primeiro o Bruno Henrique aqui na ponta esquerda, tocou para o Gabigol de letra colocou na cara do gol Felipe Luiz. Gol aí do nosso lateral esquerdo, terceiro gol do Mengão logo no início do segundo tempo. Só que o Flamengo não matou o jogo, desperdiçou muitas oportunidades no primeiro tempo e no segundo tempo diminuiu um pouco a marcação. Parece que o time cansou. Hoje, entenda, torcedor, é uma crítica construtiva. Eu não vou aqui bater no time, bater em determinado jogador, não. O que eu falo aqui é sempre para melhorar. E não é proibido criticar o Mister Jorge Jesus. Com todo respeito ao trabalho dele esse ano, eu tenho certeza que será maravilhoso, mas ele errou muito numa substituição do Flamengo. Ele tirou o Gerson, que saiu pé da vida, chutando copa aqui no Maracanã, jogando a chuteira pro alto, para colocar o Diego. O Diego não entrou em sintonia, entrou um pouco perdido, errou alguns lances, segurou algumas bolas, evitou alguns contra-ataques do Flamengo e a torcida foi ficando nervosa com alguns lances, algumas situações do Diego. Esse é um ponto. O meio-campo do Flamengo caiu muito, apesar do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro estarem em sintonia, jogando muita bola. E aí, quando entra o Diego, o Flamengo cai um pouquinho. E a parte defensiva do Flamengo, que acertou tudo no último jogo contra o Madureira, acertou tudo contra o Resende, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, hoje, amigo, eu vou falar um negócio pra vocês. Teve um determinado momento de jogo no segundo tempo que eu pedi para acabar, porque eu estava vendo o Fluminense fazer o terceiro. E se o Fluminense fizesse o terceiro, era empate, o Fluminense jogava hoje pelo empate. E o time do Fluminense cresceu muito no segundo tempo. O Flamengo caiu de rendimento e o Fluminense cresceu muito. E o sistema defensivo do Flamengo errou muitos lances. A maior parte do lado do Gustavo Henrique. O Fluminense ainda teve 2 gols anulados. Claro, corretamente, estavam impedidos. Mas o Fluminense teve a oportunidade
de empatar o jogo no segundo tempo. Depois tiveram algumas alterações, né? O Diego entrou no lugar do Gerson, depois o Michael entrou no Flamengo, saiu o De Arrascaeta e o Pedro, ele chamou o Pedro aqui para a beira do campo, só que ele não colocou o Pedro voltou. E aí uma tensão enorme no fim do jogo. Aí sim ele colocou o Pedro nos minutos finais, já estavam nos acréscimos, o arbitragem que deu 8 minutos de acréscimo. Aí sim o Pedro entrou, mas não deu para fazer muita coisa. O Flamengo conseguiu se segurar aos trancos e barrancos, mas nós tivemos um tempo do Flamengo, outro tempo do Fluminense, apesar do gol do Flamengo, o terceiro gol sair bem no início do segundo tempo. Então, o que eu tenho para dizer para o torcedor rubro-negro: é preciso ter muito pé no chão, torcedor. Eu falava no meu vídeo do pré-jogo, esse é o teste antes da final contra o Atlético Paranaense. E esse jogo vai servir para o técnico Jorge Jesus corrigir os erros. O Flamengo não pode abrir 3-0 e tomar 2 gols e um sufoco do Fluminense no final. Não pode. É o time profissional do Flamengo, é o time titular. Nada contra o futebol que o Fluminense apresentou hoje. Porque os torcedores, eu falo, até aqui na imprensa mesmo, muita gente achava que o Flamengo ia dar de 5, de 6, de 7, que seria uma goleada histórica. Eu procuro analisar legal o jogo antes de colocar qualquer opinião precipitada. E foi isso que nós vimos aqui. Nós vimos um grande jogo, um jogo intenso, um jogo emocionante, né? Teve gol do Gabigol, teve gol do lateral esquerdo Felipe Luiz, teve gol do Bruno Henrique. Muita gente queria ver o gol do Pedro, eu também. Só que o Pedro não teve muita oportunidade, entrou aí, jogou 2 minutos, acho que nem tocou na bola, né? Um ponto fica para a torcida do Flamengo, que cantou e apoiou os 90 minutos. Hoje não teve aquele cântico que os torcedores tricolores fizeram no Fla-Flu da 4ª rodada da Taça Guanabara contra os meninos aqui, mas teve pague as famílias. Eles continuam protestando em relação a esse lance aí do Flamengo, e o Flamengo retribuiu com cânticos de 3ª divisão e alguns cânticos homofóbicos. Essa é a verdade, a gente não pode aqui omitir. Então teve essa disputa aí das torcidas dentro do campo. Nós vimos aí um grande espetáculo. Nós podemos presenciar aí gols bonitos, mas é uma partida para ser estudada. O Flamengo venceu por 3-2, se classificou para a final, vai aguardar agora o adversário de Boa Vista e Volta Redonda, mas se entrar do jeito que entrou hoje aqui, contra o Atlético Paranaense do Dorival Júnior, eu tenho minhas dúvidas. Então vai ser aí a programação do Flamengo. O Flamengo treina amanhã no Ninho, embarca para Brasília amanhã à tarde, chega por volta no finalzinho da tarde, início da noite lá em Brasília. Na sexta e no sábado treina no CT do Brasiliense e no domingo tem aí essa final contra o Atlético Paranaense. Rodrigo Caio, a torcida pede a sua volta desesperada, né? Porque hoje deu tudo errado aí entre Léo Pereira, Gustavo Henrique, mas eu tenho certeza que com o tempo o Jorge Jesus vai sim trabalhar muito bem essa equipe. Temos que também dar um desconto, porque é o 3º jogo aí da dupla, podemos dizer assim, né? Léo Pereira e Gustavo Henrique, mas o Rodrigo Caio está sendo preparado para retornar domingo na final contra o Atlético Paranaense. Agradecer você, torcedor rubro-negro, já deixa aí esse dedo no like nesse nosso pós-jogo direto do Maraca e vamos com tudo. Amanhã estarei aí em Brasília, hein? É o Mengão, temporada 2020. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.